Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala do amor ao inimigo. E talvez não exista realidade mais sublime para nós falarmos exatamente no mês do Sagrado Coração de Jesus. Ou seja, o coração de Jesus é o coração que ama o inimigo, e ama o inimigo enquanto o inimigo ainda ofende. Quando Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria de Alacoque, Ele mostrou o seu coração agonizante, chagado, croado de espinhos, sofrido. Por quê? Porque seu coração estava sendo agravado, ou seja, ofendido, exatamente por aqueles que eram os seus supostamente eleitos, seus escolhidos, aqueles que deveriam se comportar como amigos, mas que estavam se comportando como inimigos. Jesus diz que as ofensas que mais doem no seu coração são as ofensas das almas consagradas. Em resumo, o que Jesus disse a Santa Margarida Maria de Alacoque é que no coração dele dói muito mais que Judas, escolhido para ser amigo íntimo. Na última ceia, Jesus olhou para os seus apóstolos e disse: já não vos chamo servos, chamo-vos amigos. Não fostes vós quem me escolhestes, fui eu quem vos escolhi. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seu amigo. Essas declarações de amizade de Jesus para com os apóstolos, para com Judas. E Jesus amou-os até o fim. Jesus não rompeu a amizade quando Judas, no Horto das Oliveiras, foi e beijou Jesus. Ele entregou Jesus com um gesto de amizade externo, mas de inimizade espiritual. Vejam, o gesto de Judas não é o gesto, sei lá, de revoltados, de abortistas que quebram crucifixos, né, e que fazem marchas contra a Igreja Católica, o cristianismo. O gesto de Judas não é um gesto clamorosamente blasfemo de quem cospe no rosto de Jesus, ou então o prega na cruz. Mas aquele beijo de Judas, diz Jesus a Santa Margarida Maria de Alacoque, doeu muito mais do que os pregos dos soldados. Doeu muito mais do que as chicotadas do centurião romano. Doeu muito mais do que escarros, cusparadas e o peso da cruz. Porque veio de um amigo eleito, de um amigo querido, de um amigo especial. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Quando o filme do Mel Gibson retrata Judas desesperado, depois de ter traído Jesus com um beijo, dilacerando os seus lábios contra a parede, roçando de forma como que punindo a si mesmo os seus lábios. Aquele filme está retratando a verdade teológica. Que nós,
que deveríamos ser amigos de Jesus, se um dia formos para o inferno, iremos sofrer muito mais do que se tivéssemos sido inimigos dele durante toda a vida. Não tenham dúvida, meus queridos, as mãos de um sacerdote ungidas, que pecaram contra Deus, no inferno arderão em fogo, numa tortura eterna que durará para sempre, porque com aquelas mãos consagradas com que ele deveria consagrar e tocar no puríssimo corpo de Cristo, ele pecou, porque com aquelas mãos consagradas com as quais ele deveria distribuir a graça e perdoar os pecados, o sacerdote pecou. Um sacerdote que peca e que comunga sacrilegamente, isso vale não somente para os sacerdotes, isso vale para os fiéis também, terá a sua língua em chamas, a sua garganta será destruída, eternamente será uma tortura o fato de ele ter, num beijo sacrílego, comungado, quando não estava em estado de graça. É claro que todos esses pecados têm perdão. Todos os pecados têm perdão quando nós pedimos perdão. Mas nós devemos nos dar conta do quanto nosso Senhor Jesus Cristo amou e ama a todos enquanto nós nos comportamos como inimigos. Deveríamos ser amigos e nos comportamos como inimigos. Santa Teresa d'Ávila, numa de suas visões, ficou espantada ao participar de uma missa. Quando ela olhou para o altar, ela viu 2 demônios com seus chifres no pescoço do sacerdote. E ela entendeu que aquele padre estava em pecado mortal. E ela então disse: vejam a caridade e a bondade de nosso Senhor, que por amor a mim, mais uma vez, se entrega nas mãos dos inimigos. Jesus, por amor a mim, mais uma vez, se entrega na mão dos inimigos. Então, estou falando de sacerdotes, mas vocês já compreenderam perfeitamente, eu não estou fazendo isso para bater nos sacerdotes, que aliás nem estão ouvindo essa homilia. Eu estou dizendo isso, é para bater em você mesmo. É para que você entenda que quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e se entregou por nós. Quomodo talem amorem non redamarem. Como é que eu não vou amar de volta um amor assim? Como é que eu não vou ter o maior zelo de não me aproximar da sagrada comunhão, a não ser em estado de graça? Meus irmãos, essa conversão é para todos nós. Nessa missa, não amanhã, não daqui a pouco, agora, nessa missa, ponha seus joelhos no chão e peça a Deus a conversão e a graça de nunca mais pecar. Reflita sobre a feiura do pecado. Pense sobre a miséria que é você que foi escolhido para ser amigo, continuar crucificando Jesus. Nós somos muito indulgentes com relação a nós mesmos, excessivamente, dizendo assim: mas eu não sou uma pessoa má, eu não sou tão mau assim, veja, eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém, eu sou honesto, pago minhas contas, não minto, não faço nada. Mas tem aquele pecado.
tem aquele pecadinho de estimação, que também ninguém é de ferro, que eu vou largar aos poucos. Mas o que quer dizer que você vai aos poucos parar de cuspir na cara da sua mãe? Tem sentido essa frase? O que quer dizer, eu sou um homem bom, eu pago o dízimo, eu vou à igreja, eu rezo o terço, eu cuido da minha mulher e dos meus filhos, mas como ninguém é de ferro, uma vez por semana eu tenho que pegar o prego e o martelo e crucificar Jesus outra vez. É que eu não pude resistir, eu não aguentei. Como assim? Meus irmãos, é claro que ninguém de nós, nem eu, nem você, nós temos força para resistir ao pecado. Mas é claro que Deus nos dá a graça de nós ficarmos de joelhos e pedir a força para resistir ao pecado. Peça. Deus não comanda o impossível. Deus só pede aquilo que é possível e ao pedir, Ele está com a mão estendida te oferecendo a graça de realizar o que Ele está pedindo. Como diz Santo Agostinho, dá quod iubes et iube quod vis. Dá aquilo que me pedes e pede o que quiseres. Deus está me pedindo $1 bilhão, mas eu não tenho $1 bilhão para dar para Ele. Mas Ele está com a mão estendida, me entregando $1 bilhão para que ao receber eu possa dar para Ele de volta. Deus está nos dando o que Ele pede de nós. E se você não está sentindo que tem capacidade de dar, é porque você não está pedindo. Peça. Peça. Você é capaz de viver a sobriedade, você que está nas drogas, peça a Ele. Você é capaz de viver a castidade, você que está no vício do sexo desregrado, peça a Ele. Você é capaz de viver a honestidade, você que a todo momento está trapaceando, mentindo, passando a perna, peça a Ele. Você é capaz de viver a fidelidade da oração, você que todas as vezes está aí se esquecendo dEle e deixando Jesus por outras coisas, deixando suas orações de lado. Peça. Você é capaz de dar a Ele todo o amor que Ele quer que você dê. Porque Ele, como diz Santa Teresinha, Ele será a nossa santidade. Sede, Senhor, o amor com que quereis que eu vos ame. Santo Tomás de Aquino diz que a essência do Evangelho, se a gente fosse resumir, o que é essa história de cristianismo? Né? O que é essa história de religião católica? Santo Tomás de Aquino diz, a essência do Evangelho é a graça do Espírito Santo derramada no coração dos fiéis. Ou seja, Jesus veio, Jesus se encarnou, Jesus morreu na cruz, Jesus subiu aos céus para enviar o Espírito Santo para fazer de nós os grandes santos que nós precisamos ser. Essa graça do Espírito Santo está aí, Deus está oferecendo, está de mão estendida. E agora vai, ama teu inimigo. O Evangelho do amor ao inimigo só tem sentido se nós refletirmos que quando éramos inimigos Ele nos amou e se entregou por nós. Portanto, Jesus no Evangelho de hoje diz, amai o inimigo. Isso que pode parecer um fardo impressionante, uma exigência descabida, um moralismo esmagador, é na verdade, para quem sabe que foi amado quando era inimigo, uma grande alegria de chegar e dizer gratidão. Jesus, como eu não vou amar meu inimigo? Vós que me amastes todas as vezes que me comportei como inimigo. Como não vou amar o meu inimigo
vós que perdoastes cada beijo sacrílego que vos dei nas comunhões desonestas que eu fiz. Como não vou amar o meu inimigo? Vós que perdoastes bofetões e cusparadas, sacrilégios e ofensas. Alegria de perdoar o inimigo e de poder fazer um pouco, de retribuir um pouco a Jesus aquilo que Ele fez por mim. Quando éramos inimigos, Ele nos amou. Não é fantástico isso? Não é lindo isso? Não te vem vontade de dançar de alegria, de saber que Ele ama os inimigos? E que Ele está sempre com as mãos abertas e o coração aberto para amar os seus maiores inimigos? Não te enche de esperança? A mim me enche de esperança que Jesus esteja pronto para perdoar os padres mais infiéis e sacrílegos, mais Judas e mais traidores. Que alegria saber que Jesus dirigiu um olhar de perdão para Judas, porque Ele dirige um olhar de perdão para mim. E como não amar de volta? Como não perdoar qualquer ofensa? Como não perdoar qualquer calúnia? Como não perdoar qualquer perseguidor? Dá vontade de pegar o telefone e convidar aqueles que me odeiam para um churrasco e dizer: irmão, vamos fazer festa, porque aquele que nos amou quando éramos inimigos nos perdoou e nos acolheu. Vamos dançar de alegria, porque foi derrubado o muro da inimizade, porque não existe mais a barreira que antes nos separava, aquele abismo intransponível entre o céu e a terra, foi agora transposto pela cruz de Cristo. Vamos festejar, vamos nos abraçar, vamos nos querer bem, porque quando éramos inimigos, Ele morreu e se entregou por nós.